Bora conversar sobre os 4 últimos fatores de hábitos alimentares para o Ayurveda hoje. Então, se você não escutou o podcast de terça-feira, você volta uma casinha aí nesse jogo de podcast, escuta e depois vem aqui e termina de ouvir, porque eu dividi em 2 partes. Eu falei de 4 hábitos na terça e vou falar os últimos 4 hoje, beleza? Vou deixar aqui o link do episódio de terça-feira para facilitar. Mas antes você já sabe. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se está no Spotify, segue Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, bora para a vinheta e vamos falar sobre esses últimos 4 fatores de hábitos alimentares super importantes para a sua saúde, mente e corpo. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Bora falar então sobre o 5º fator. Mas antes, já repito, sim. É muito importante, se você não sabe quais são os 4 primeiros fatores de hábitos alimentares para o Ayurveda, você ir no episódio anterior que eu deixei o link aqui na legenda, beleza? Vai lá, escuta os 4 primeiros e vem aqui para o 5º fator de hábito alimentar do Ayurveda. No 5º fator, os Samhitas, que são os clássicos do Ayurveda, nos indicam para olhar para Desha. Desha é o local, é onde é produzido determinado alimento. Sabe quando eu já falei assim, ó, quem acompanha o Ayurveda Brasil Podcast já ouviu eu falar assim, ó, dê preferência para o alimento da estação, isso tem a ver com Kala, que é tempo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e também dê preferência para os alimentos que são produzidos na região onde você está. Isso é Desha. Ou seja, você vai dar preferência para esses alimentos que são produzidos na região onde você está, principalmente porque os alimentos que estão no seu habitat natural, eles são muito melhores para o corpo daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão ali naquele lugar, exatamente nesta estação do ano. Por isso que a gente olha para as 2 coisas, local e estação, Desha e Kala, né? Então região e tempo. Isso por quê? Porque esses alimentos, pensa no seguinte, a gente tem uma sincronicidade com a natureza, né? Então, o que significa? Que naquela região X, a gente vai ter a produção exatamente do que o nosso corpo precisa para determinada estação do ano. Por isso que a gente não atropela as estações do ano, embora a gente nem olhe muitas vezes para isso, principalmente nas grandes cidades, mas é importante se atentar a isso, beleza? E aí dá preferência para aquele alimento que ele vai ser o adequado ou o mais adequado possível para reequilibrar e para manter o seu corpo em equilíbrio durante aquela estação. É isso, tá? 6º fator, Kala, que é o tempo, que eu falei um pouquinho agora, né, quando eu estava falando do 5º fator, mas o tempo é muito importante. Por quê? Bom, primeiro o tempo tem a ver com isso que eu já falei, que é essa relação entre a cultura, né, agrícola e a estação do ano. No geral, o que a gente tem? A gente tem um monte de produção agrícola agora que ela já não está mais marcada, principalmente nas grandes cidades, que ela não está mais marcada pela estação. Então você vai procurar isso, vai fazer uma pesquisa Google, se for o caso, e vai buscar quais são os alimentos desta estação, desse mês e assim por diante. Por quê? Porque os alimentos da estação, eles já vão ter grande parte do caminho andado para você escolher o melhor alimento para você neste período do ano. E sim, no Ayurveda a gente troca alimento de acordo com a troca das estações. Por quê? Por exemplo, no inverno, quando a gente tem aí uma temperatura mais fria, o que acontece? A nossa capacidade de digestão aumenta. Então, quando a gente come alimentos muito leves, a gente vai ter fome muito rápido. Então, sempre importante no inverno, a gente colocar aí um peso. Quando eu falo de peso, eu não estou falando de porcaria. Eu estou falando de alimentos que são considerados que têm a qualidade mais pesada, mas que sejam também saudáveis, certo? Então isso vai ser muito importante. E no verão? No verão a gente tem uma menor capacidade de digestão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar preferência para os alimentos que têm qualidade leve. Combinado? Então isso é muito importante observar e aí com uma pesquisa Google você mata isso e reorganiza a sua vida, sua listinha de compras e assim por diante. O fator número 7
é o Upayoga Samhita, que são as regras de uso. As regras de alimentação eu falo aqui muitas vezes em muitos episódios diferentes. Mas eu fiz aqui uma listinha para fazer um resumão do que, no geral, quem está aqui já sabe, tá? Então, anota porque é legal isso daqui, ó. Listinha é o seguinte: primeiro, uma refeição que tenha uma untuosidade, ou seja, a refeição para Ayurveda, ela não é sem óleo. Não, porque se você tira completamente o óleo dessa refeição, você não está dando para o corpo essa untuosidade necessária, por exemplo, para você não ter constipação, para você não ressecar demais. Agora, que óleo é esse? Que gordura é essa? É aquela gordura mais adequada para você e saudável. Então, por exemplo, tem gente que o óleo de gergelim prensado a frio vai ser excelente, tem gente que o ghee vai ser excelente na hora de fazer a comida, tem gente que tudo bem comer azeite na comida, outras pessoas não, e assim por diante, depende muito da sua constituição e assim por diante. De forma geral, dá uma olhada com carinho para gorduras saudáveis do tipo óleo de gergelim prensado a frio e o ghee, junto aí com a combinação de especiarias, pode ser uma boa possibilidade para você, beleza? Então, regra número 1, a gente não faz comida ressecada sem nada de óleo. É importante manter uma untuosidade saudável, você precisa nutrir o seu corpo, e essa nutrição vem, por exemplo, dessas gorduras saudáveis, tá? Segunda coisa aí, é importante que a refeição, a gente sempre prioriza o morno, nunca o gelado nem se fala, gelado risca aí do caderninho, a palavra gelado para Ayurveda, a gente não consome nada gelado. E as refeições, no geral, o melhor são refeições morninhas. Mas no verão eu tenho muita vontade de comer salada sem passar nada pelo fogo, saladona mesmo, tal, não sei o quê. Aí tudo bem, né? Porque você tem uma boa capacidade de digestão, não tá tão ressecada, tudo bem, por quê? Porque você tá num período, né, num tempo, onde o calor tá muito. Então você precisa mandar, de repente, algo que refresque mesmo um pouco o corpo e, de repente, a salada pode cumprir essa função no seu caso. Depende sempre do caso da pessoa. Mas, no geral, para manter a boa digestão, a alimentação ela é morninha. Então, ela tem untuosidade, ela é morninha, não é fria, não é pelando, não é super quente, porque super quente também não tá legal, certo? Ela não tem artigos ou sejam, substâncias antagônicas. Lembra dos alimentos incompatíveis? Ela não tem alimento incompatível, ela é uma refeição que olha para a alimentação e tira os alimentos incompatíveis, pelo menos da maior parte do tempo. Outra coisa muito importante que entra aqui é que a gente só se alimenta depois que acabou a digestão da alimentação anterior. Então vamos supor, tomei café da manhã, dali 2 horas eu como uma fruta. Mas eu tô realmente com fome ou eu tô comendo a fruta, sei lá, porque eu acho que eu tenho que comer de tempos em tempos, porque, não sei, por qual motivo eu tô comendo aquela fruta, sabe assim, se eu não tô com fome ainda. Então, a fome é um indício de que você já fez a digestão da comida anterior. Esse é o momento adequado para você ingerir outra refeição. E quando a gente vai ajustando os horários das refeições, a gente acaba sentindo fome nesses horários. E aí fica muito legal, porque o corpo fica bem equilibradinho em relação à ingestão de comidas, tá? Outra questão importante é olhar para a quantidade, né? Não pode ser nem excesso e nem passar fome. E por fim, a hora que você está comendo, o que recomenda o Ayurveda? Atenção plena. Não é comer com o celular na mão, não é comer olhando para a televisão junto, não é comer brigando com alguém, falando demais e etc. Para o Ayurveda, a hora da refeição é a hora que você vai tentar, pelo menos, levar o máximo de atenção para aquilo que você está comendo. Por quê? Porque isso estimula a sua digestão. Quanto melhor a digestão, melhor você vai absorver os nutrientes e menos propensa para doenças e desenvolver desequilíbrios você vai estar. Então, para o Ayurveda isso é muito importante neste sentido. Atenção plena na hora de se alimentar. Leva atenção para o sabor da comida, para o cheiro da comida, para esse momento, né? Então, assim, sem trazer um monte de problema para o momento da refeição, nem ficar pensando no que tem que fazer. Celular, então, tenta na hora que vai comer, deixar o celular longe, para não ter nem tentação de que, preciso responder isso aqui. Mentira.
Você precisa responder na hora que você vai comer, você precisa responder, você não pode responder antes ou depois, tem que ser na hora que vai comer. Percebe? Então, assim, a gente também faz umas coisas que é meio que auto-boicote. Então, presta atenção nisso e se alimenta com atenção plena para melhorar ainda mais a sua capacidade de digestão. Sobre os horários de alimentação, também tem algo bem interessante, por que o Ayurveda indica uma rotina, né, para a gente ter horário, por exemplo, de café da manhã, almoço e jantar? Não é só por uma questão de digestão, é também por uma questão de vata dosha. A irregularidade na alimentação aumenta a vata dosha. Por quê? Porque tudo aquilo que é, sabe, movimento demais, que não cria, não estabelece uma base, vamos pensar assim, uma estrutura fixa, aumenta a vata. E vata é o dosha que mais causa doenças no nosso corpo. Vata é responsável pela maior parte dos desequilíbrios. Então, a gente tem que cuidar bastante de vata. Ele é o que desequilibra mais fácil, o que aumenta mais fácil, principalmente na vida corrida, na vida fazendo um monte de coisa. Então, quando a gente não estabelece horários para se alimentar e a gente vai se alimentando em qualquer horário do dia, a gente está contribuindo com o aumento de vata dosha no nosso corpo e, portanto, com o aumento do desequilíbrio. Às vezes, só de mexer, de ajustar horários, sabe, de acordar, de dormir, de refeições e assim por diante, a gente já começa a ter um aquietamento mental mais rápido. Por quê? Porque o vata dosha é esse dosha, que vai atuar diretamente nessa questão da ansiedade, por exemplo, que é algo tão comum na nossa sociedade. Certo? Então, vamos cuidar desses horários, se você não pode estabelecer uma rotina alimentar exatamente agora, vai ajustando aos pouquinhos, mas agora você já é consciente disso, então pouco a pouco vai ajustando seus horários, vai organizando a vida em relação aos hábitos alimentares. E outra questão que o Ayurveda coloca aí dentro ainda desse ponto 7 é a mescla de coisas saudáveis com coisas não saudáveis. Então, qual que é a questão aí? Para os sanhitas, quando a gente mescla a comida sal, a gente fala assim muitas vezes, né? A gente tem esse costume. A gente fala assim, pelo menos eu tô comendo tal coisa saudável. Eu sei que isso aqui não é saudável, mas pelo menos tem isso que é. Lê do engano. O que você está fazendo para o Ayurveda é o seguinte, você está piorando a situação, porque o seu corpo digere de forma diferente para o Ayurveda aquilo que não é saudável e aquilo que é saudável. Quando você combina as duas coisas, você está tornando tudo não saudável. Então, a chance de você aumentar as toxinas, ela também aparece, certo? Então, vamos cuidar para a maior parte do tempo ter uma alimentação com coisas saudáveis e deixar essa mescla ou deixar o que é não saudável para aqueles momentos de exceção. E, por fim, o 8º fator chama-se upayokta, que é usuário, ou seja, é a pessoa que vai se alimentar. Eu, quando vou me alimentar, você, quando vai se alimentar, a gente tem que considerar o que é saudável ou não saudável pra gente. Então, se tem uma coisa muito legal, é que assim, quando a gente pensa no nosso corpo e se ele tá equilibrado, se ele tá desequilibrado, se a gente tá com boa digestão, sim ou não, se ele tem questões que estão gritando, que estão chamando atenção, que não melhoram assim por diante, a gente tem que pensar que quando a gente vai formar o nosso prato numa refeição, por exemplo, a gente não vai agir com o desejo. Que desejo? Eu gosto, sei lá, eu tô com ganho de peso, eu gosto muito de carne e tem carne na hora do almoço, eu vou encher meu prato de carne e o outro vou comer só um pouquinho. Você tá agindo pelo desejo alimentar, ponto. Vai desequilibrar mais ainda. Então, o que eu deveria fazer, Van? Se você for comer a carne, você vai comer em menor quantidade do que as outras coisas do seu prato. Ou seja, isso é utilizar, então, essa questão de a partir de si mesmo, partir do seu corpo, para pensar a sua alimentação. Eu não olho o prato do lado que a pessoa está comendo. Eu vou pensar assim, cara, o que é bom para mim neste momento? Neste momento, o melhor alimento é esse, esse e esse. Então, são esses os melhores alimentos para o meu prato, eu vou colocar aqui. Se eu tô super bem, se eu tô com uma boa capacidade de digestão, se eu tô saudável, eu posso comer tudo, segundo o Ayurveda, né? E aí, óbvio, eu sempre tô falando de alimentos saudáveis, não tô falando de você ir comer porcaria, né? Comida que não é comida. Enfim, neste caso, você faz o mesmo. Você vai pensar na sua prakriti, que é a sua natureza. Então, se eu sou uma pessoa que emagrece muito fácil,
eu sei que, e eu tô com boa digestão, eu sei que a minha refeição precisa ter untuosidade, precisa de repente ter algum tipo de carne, se eu não sou nem vegana e nem vegetariana, eu vou dar preferência para esse tipo de alimentação na hora do almoço, ou seja, eu vou me organizar. Se eu sou uma pessoa que ganho muito peso fácil, então eu vou, mesmo estando saudável, eu vou então equilibrar minha refeição. Eu não vou, por exemplo, comer carne todos os dias, se eu não sou vegetariana e vegana. Eu vou colocar um tipo de gordura que seja melhor para o meu corpo, que não aumente muito essa possibilidade de eu desequilibrar e ganhar peso, em excesso, aí eu tô falando, segundo o Ayurveda. Que mais? Então, eu vou pensar em artigos que sejam leves, então eu vou pensar em uma alimentação à base de feijão moyashi, de lentilha. Então, tudo isso é se alimentar a partir do próprio corpo. Isso é algo que é muito importante da gente desenvolver, porque quando a gente desenvolve esse olhar, a gente consegue manter o corpo equilibrado por meio da alimentação. Então, saca? A ideia é esse peso mesmo que o Ayurveda dá para alimentação. E é por isso que esse é um tema que a gente conversa bastante aqui. Beleza? Ó, se você precisa diminuir peso, diminuir colesterol, diminuir aí tem pré-diabetes de repente, precisa diminuir um pouquinho aí esse açúcar do sangue, assim por diante, ou seja, precisa equilibrar o seu corpo em relação à diminuição daquilo que é untuoso, pesado, de capa dosha, você vai fazer o seguinte, você vai entrar num link que eu vou deixar aqui embaixo, que é o programa Leveza em Fluxo, que é um programa de emagrecimento natural, mas também é um programa que serve muitíssimo bem para quem precisa aí contribuir com tratamentos, por exemplo, para colesterol alto, para diabetes e assim por diante, certo? Entra aqui, conheça o programa, se você gostar, se inscreva e você será muito bem-vinda, muito bem-vindo, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!